É o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Mostra o que significa o domínio de Cristo. Narra 3 eventos bombásticos, capazes de nos mostrar o que significa o domínio de Cristo. Primeiro, 5 a partir do versículo 1, Marcos 5 a partir do versículo 1, diz: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com corrente de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço que não me castigue. Olha o domínio de Cristo. Entenda o que significa o domínio, parte do domínio de Cristo. Jesus chegou num determinado lugar e um homem que vivia no cemitério, uma legião de demônios que viviam no cemitério, demônios terríveis, ferozes, violentos, que quando aquele homem era amarrado com corrente, esses demônios fortaleciam tanto aquele corpo daquele homem, que ele arrebentava as correntes, nada conseguia segurar, nada conseguia conter aquela vítima, aquele corpo usado, carregado por aqueles demônios. E assim que eles avistaram Jesus, assim que Jesus chegou no território deles, eles se manifestaram. Eles sabiam que vinha problema, porque no território de Jesus, demônio não prevalece. No território de Jesus, o diabo não prevalece. No domínio de Jesus, demônio estremece e tem que sair. Quando Jesus chega, o diabo tem que sair, ele perde. Quando Jesus chega, o diabo perde, porque no território de Jesus, no domínio de Jesus, ele é soberano e ele tem todo o poder e toda a autoridade. Talvez a gente não saiba disso como deveria saber, mas os demônios sabem, o diabo sabe, as forças espirituais do mal sabem, Deus sabe, os anjos sabem, o Espírito Santo sabe, todo o universo espiritual sabe que no nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas, e que todo joelho há de se dobrar diante dele. Glória a Jesus! E o demônio chegou diante de Jesus e falou: ó Filho de Deus, o que é que você faz aqui antes do tempo? Em nome de Deus eu te rogo, deixe-nos em paz. Porque no território de Jesus, no domínio de Jesus, o demônio perde. O demônio sabe que vai perder. Quando Jesus chega, a casa limpa. Ele é o mais forte. Ele é o mais forte. Que chega na casa do valente, amarra o valente e saqueia os seus bens. Seu Jesus é esse Jesus? Amém. Glória a Jesus. Seu Jesus é esse Jesus? Amém. Você está debaixo do domínio desse Jesus? Glória a Jesus. Esse é o seu Jesus? Amém. Debaixo do domínio de Jesus você está liberto. Debaixo do domínio de Jesus você está seguro. Debaixo do
está protegido. Não saia debaixo do domínio de Jesus por nada nesse mundo. Não tem destinado te tirar debaixo do domínio de Jesus, porque fora do domínio de Jesus é perigoso. Fora do domínio de Jesus é muito perigoso. Mas enquanto você está no domínio de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa, obrigado por suas penas, sob suas asas estará seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola no meio-dia. Nem cairão ao teu lado, nem à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, se deste no Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ele a salvo, porque conhece o meu nome. Não saia nunca do esconderijo do Altíssimo, não saia nunca do refúgio de Jesus, não saia nunca dos olhos de Jesus, não saia dos olhos de Jesus. Porque no território de Jesus, no domínio de Cristo, é Ele que manda. No domínio de Cristo, Ele manda. Se Ele falou, acontece. Se Ele falou que faz, Ele faz. Se Ele falou que livra, Ele livra. No domínio de Cristo, o demônio não possa pitar. No domínio de Cristo não tem para Satanás. No domínio de Cristo não tem para demônio, não tem para mal olhado, não tem para macumba, não tem para reza forte, não tem para reza brava, não tem para traição pelas costas, não tem. No domínio de Cristo essas coisas não prevalecem. Amém? Amém. É bom demais, né? Saiu 500 quilos das minhas costas. É dano que se recebe. Oh! Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. E aí vai por diante. E aí vem no versículo 21. Versículo 21. Isso veio Marcos 5, 21. Aí já começa uma outra narrativa do que significa o domínio de Cristo. Presta atenção. Jesus voltou-se para o lado oeste do lago. Depois que aconteceram essas coisas ali, imediatamente após, ele continuou na trajetória, continuou na caminhada, e aí ele estava indo para o leste e ele foi para o oeste. Olha só, Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, ele era um homem importante, não era qualquer caboclinho não, ele era chefe da sinagoga, ele era um líder religioso daquele lugar, ele era a autoridade judaica religiosa daquele lugar. Foi e jogou-se aos seus pés. Jogou-se aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência. Vocês viram que o demônio pediu para ele com insistência? Por favor, Jesus, me deixa aqui. Aí quando foi o chefe da religiosidade naquela região, ele chegou e pediu para Jesus com insistência. A gente tem que insistir com Jesus. Tem que insistir com Jesus. Aleluia, Jesus. E ele disse: a minha filha está morrendo.
põe as mãos sobre ela, para que saia e viva. Um homem daquele se humilhar, um líder religioso, andava com aquela coisinha igual o padre Kelvin, andava com aquele coisinho lá. Eu sou padre, você me respeita. Eu sou chefe da sinagoga. Aquele homem se humilhou diante de Jesus. Ele se humilhou diante de Jesus e ele insistiu: põe a mão na minha filha, que ela está morrendo. Humilhado, insistindo diante de Jesus. Tem hora que a gente tem que quebrar a casca. Tem hora que a gente tem que quebrar a casca. Tem hora que a gente tem que se humilhar e insistir com Jesus. Chamar a atenção de Jesus. Eu poderia ter dito: eu sou chefe da sinagoga e eu venho requerer que o Senhor coloque as mãos sobre a minha filha imediatamente. Eu ia fazer isso com todo mundo. Mas diante de Jesus, quando ele viu Jesus, quando ele soube que era Jesus, quando ele ouviu falar do que Jesus fazia, ele se humilhou diante de Jesus. É assim que a gente tem que fazer. A minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que ela saia e viva. E Jesus foi com ele. Quando você insiste com Jesus, quando você chega humildemente diante dele, ele vai. E quando ele vai, ele resolve. Se você conseguir fazer Jesus sair com você, se você conseguir chamar a atenção de Jesus, ele resolve. Ele não volta com a mão vazia. Quando Jesus sai com você, ele resolve. Quando você consegue trazer Jesus, ele resolve. Quando você vive no domínio de Cristo, quando você vive no domínio de Cristo, ele opera em seu favor. Se você está no esconderijo do Altíssimo, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele opera. Quando ele sai, ele opera. Quando ele sai, ele realiza. Quando ele sai, ele faz. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Você tocar na veste de Jesus. Pela fé. Os estudiosos, os teólogos, os intérpretes dizem que essa mulher, ela creu que Jesus era o Messias. E ela conhecia na tradição judaica, na escritura, no Torá, na Bíblia, que o Messias estava ali no deserto com o povo de Israel, que ele estava naquela rocha que jorrou água, que foi realmente Deus que fez aquela rocha jogar água. Então ela pensou, assim como Moisés tocou na rocha e jorrou água, porque Deus estava lá, eu creio que esse homem é Deus. Eu creio que ele é o que ele diz que é. Eu creio que eu vou tocar nele e vai jorrar cura. Essa foi a fé que moveu aquela mulher, segundo muitos estudiosos. E ela correu no meio daquela multidão e pulou e conseguiu tocar na veste de Jesus. Pela fé. Pela fé. Ela havia escutado falar, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. Ela nem falou com Jesus, mas
mas aquela fé no que Jesus realmente era. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. No domínio de Cristo tem esse negócio. Ele te liberta do seu sofrimento. No domínio de Cristo, se você tem fé para tocar na veste dele, ele te liberta do seu sofrimento. Qual é o seu sofrimento? Porque essa mulher era 12 anos tentando uma solução, e ela estava cada dia pior. O sofrimento dela era grande, porque ela vivia num lugar que essa sangria feminina a excluía de qualquer tipo de contato. Quem tocasse nessa mulher era considerado impuro. Quem conversasse com ela era considerado impuro. E ela já estava sem provisão, ela já estava sem venda, ela já tinha gastado tudo para encontrar uma solução. O sofrimento dela não tinha solução. Jesus livra de sofrimento. No território de Jesus tem cura, tem libertação. No território de Jesus tem solução. No território de Jesus tem libertação. No domínio de Jesus tem milagre. É bom viver no domínio de Jesus, não é? No domínio de Jesus tem milagre. Qual é o milagre? Qual é o nome do milagre que você espera? Todo milagre tem um nome, dona Selmi. Todo milagre tem um nome. Um é cura, o outro é libertação, o outro é um casamento, o outro é uma separação, um livramento. Todo milagre tem nome. Qual é o nome do seu milagre? Qual é o nome do seu milagre? Você tem coragem de dizer o nome do seu milagre para Jesus? Onde tem domínio de Cristo, tem milagre. Amém. Glória a Jesus. Glória. E aí Jesus continua. Ele já resolveu 2 problemas no capítulo 5. Ele libertou um endemoniado, 2.000 demônios no mínimo, e ele curou uma mulher que estava sofrendo cada dia mais há 12 anos. Mas não parou não, isso é tudo no capítulo 5 de Marcos. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo, que é aquele religioso que parecia com o Padre Peão, e que usava aquele trenzinho igual o Padre Peão. E Jesus disse: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais os médicos. Seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais os médicos. Sempre aparece, né, dona Suzana? Aqueles espíritos de porco, filho do cão, para te tirar do seu propósito, para te tirar da sua direção, para te tirar da sua fé, para dizer: o que você está fazendo aí nessa igreja? O que você está fazendo aí? Esse negócio aí é só para tomar dinheiro do povo. O que você está fazendo aí? Esse pastor fraquinho aí, não dá conta nem de expulsão do demônio. Pareceu o espírito de porco lá, falando: o que você está querendo perturbar o mestre? Às vezes tem um espírito de porco falando na sua cabeça aí agora. Eles entram dentro de igreja também. Se o milagre fosse tão fácil, acontecia na vida dele. Se o milagre fosse tão fácil, assim já tinha acontecido na vida dele. Tem 5 anos que eu vejo esse homem falando que essa igreja vai crescer, e vai cada dia mais importante. Se o milagre fosse tão fácil. A igreja está crescendo, já nasceu uns 4 meninos aqui.
Não é só com você que acontece. Não é só na nossa mente que o bicho fala. Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Você já pensou? A vaca já foi pro velho. Já não tem mais jeito. Ah, fiquei velho, não vai acontecer mais nada. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. Viu, dona Suzana? Às vezes ainda aparece alguma coisa por hoje. Jesus deixou que fossem com ele Pedro, mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa Jesus dizer essa palavra para vocês. Amém. Glória a Deus. Deixa, recebe essa palavra. Amém. Não tenha medo, tenha fé. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai crescer, vai chover, vai aumentar, vai melhorar, vai. Mas, irmão, não escuta esse espírito de porco, não vai adiantar nada. Se tivesse que dar, já tinha dado. Vou resolver eu mesmo. Vou fazer do meu jeito. Minha amiga me deu um conselho. Não tenha medo, tenha fé. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Recebe essa palavra. Não tenha medo, tenha fé. Fala para Jesus aí, sua intimidade com Ele. Eu vou limpar tudo que tiver que limpar. Eu vou tirar tudo que tiver que tirar. Eu vou me movimentar na direção do Senhor. Muito entusiasmo, muito vontade. Deixa a fé brotar no seu coração. Faz igual aquela mulher do fluxo de sangue. Entra no meio da multidão atrevidamente. Toca em Jesus nessa noite. Nessa noite. Deixa essa palavra falar no seu coração. Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral. Jesus resolve a confusão. No domínio de Cristo não tem confusão. Quando Ele chega, tudo se resolve. No domínio de Cristo não tem confusão. Por que tanto choro e tanta confusão? Jesus perguntou. A menina não morreu. Ela está dormindo. Sabe aquele negócio quando você tem festa e fala: eu vou chegar lá. Eu vou construir aqui do lado 2 andares, galeria. A gente fala: eu vou cantar e vou ser conhecido no Brasil inteiro. E essas coisas. Aí chega um e faz desse jeito até hoje, não muda nada. Então eles começaram a caçoar dele. Até a gente mesmo às vezes caçou da gente. Ali não, devia ter já largado a mão disso há muito tempo. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita, cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Jesus fecha a boca de quem duvida de você e da sua vida. O território de Jesus, se você conseguir vislumbrar o território de Jesus, se você conseguir enxergar que no território de Jesus tem poder,
tem milagre, Jesus vai zombar de quem zomba de você. Jesus vai derrubar quem se coloca na sua frente. Jesus, além dele te dá a vitória, ele vai zombar daqueles que duvidam da sua fé.